Acho que agora a gente consegue começar, né, Francisco? Vamos lá, podemos. Deu um tempinho para a gente conseguir manter a pontualidade aqui. Vamos lá, então. Vou compartilhar em tela, então. Então, pessoal, muito boa noite. Né? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Ana Carolina Bastos e hoje eu tô. Boa noite, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui com o Francisco. Francisco é meu colega aqui no Sebrae, né? Ele tá aí com algumas empresas dele. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. E vamos lá, Francisco, pode começar. Boa noite, pessoal. Para quem também não me conhece, sou Francisco, colega da Ana, como ela falou. A gente vai estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre inovação e produtividade. É o foco do nosso trabalho aqui no programa Brasil Mais. A gente vai estar buscando hoje deixar essas ideias um pouco mais claras para vocês, né? Às vezes a gente começa falando sobre inovação, produtividade, indicador de desempenho, isso e aquilo, acaba ficando um pouco confuso para quem não tem tanta familiaridade assim com o tema. Então, hoje a gente vai buscar estar tirando algumas dúvidas de vocês, estar fazendo uns momentos bacanas aqui de interação. Ana, você pode passar a tela para a gente? A gente está chegando aqui hoje no nosso segundo encontro, é o nosso primeiro encontro coletivo aqui da Jornada do Empresário, como a gente falou com vocês lá no encontro 1. A gente tem um total de 9 encontros, onde 3 deles são coletivos, assim como esse, e os outros 6 são individuais. Os empresários da Ana vão estar com a Ana, os meus vão estar comigo, e assim a gente vai caminhando. Pode passar, Ana. Mas antes da gente começar efetivamente, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, falasse o nome, falasse um pouquinho da sua empresa, aproveita para fazer uma propaganda do seu negócio, Isso. para quem sabe não rola aí clientes, Um negócios, network parcerias, um network bacana. legal e fala também a cidade onde você está localizado. Posso começar? Pode? Vai lá, Michel. Olá, pessoal. Sou Michel, aqui do centro de Vila Velha. Minha empresa é a SD Info Segurança Digital. A gente trabalha na área de TI. Prestamos todo tipo de serviço na área de informática, mas com foco no segmento corporativo, privado, né? A gente se especializou bastante na parte de rede, mas também a gente presta todos os tipos de serviço para pessoa física, manutenção de computadores, venda, enfim, upgrades. Então, esse é um pouquinho do nosso negócio aí. Muito legal o seu trabalho, Michel. Obrigada. Vamos lá, o próximo. De cada vez, pessoal. Vamos lá, senão eu vou chamar. Vamos lá. Eu me chamo Daniele, eu tenho uma empresa de manutenção de computadores aqui em Cachoeiro do Itapemirim. A gente presta serviço para empresas de diversos ramos, faz manutenção de compressor, lavadora de alta pressão e propulsor de graxa. Bacana. Show de bola, Daniele. Obrigado. Bom, então vamos lá, né? Senão vai apontar o dedo e é pior, né? Eu ia te chamar mesmo, viu? Não é? Bom, meu nome é Luciene, né? Eu estou com o meu sócio Alessandro aqui e a Elisângela também está aqui, tá? Boa noite. No Boa cantinho. noite. Tá bom? Bem, boa noite, né? Quando iniciou era o Alessandro que estava. Bom, nosso segmento é em administração de condomínios, toda a parte, né, de administração de condomínios, de contabilidade pessoal, financeiro, manutenções. Então, toda a parte de administração de condomínios, a gente, né, atua aí no ramo de Vila Velha, Vitória, Serra. Então, a gente fica aqui em Vila Velha, né? A gente fica aqui no Soteco. Então, se alguém precisar de alguma coisa, estamos aí. Até outros assuntos também, né? Se a gente puder ajudar, com certeza. Isso é muito legal, a disponibilidade de vocês. Obrigada. De bola. Obrigada. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elias. Sou Elias, aqui eu sou gerente de material de construção.
mais voltado para acabamento de obras. É um pronto-socorro. Fica localizado ali em Vitória, na região de Santa Luzia. Inclusive, o pessoal do TI aí, futuramente eu vou precisar, hein? Senhor Elias, eu posso pedir, só interrompendo o senhor um pouquinho? Eu não sei se é o áudio ou o microfone, eu não estou conseguindo escutar o senhor direito. O senhor pode, talvez, aumentar um pouquinho? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou aí? Melhorou, sim, senhor. Obrigada, viu? Então, eu sou gerente do material de construção em Vitória, né, na região de Santa Lúcia. Um material pequeno, mais para final de obra. Aqueles produtos que o pessoal não pode faltar em casa, é que eu tenho. Lâmpada, torneiras, reparos, massas em pequena quantidade. É isso aí que nós trabalhamos. E algumas ferramentas também, diversas coisas de miudeza nós temos. Trabalhamos na região de Santa Lúcia, ali em Vitória. Tá? Precisar, estamos ali. Bacana, Show de bola, Elias. Elias. Elias, você tinha falado que ia precisar do contato lá do Michel, do TI? Agora eu que não estou ouvindo vocês direito. Ué, tá ouvindo agora Deixa direitinho? eu tirar do Bluetooth aqui. E ver se o problema é meu fone. E agora? Melhorou. O problema é meu Bluetooth. Então tá. Eu tinha escutado que você falou que ia precisar do contato do Michel, do TI? É provável que eu estou precisando, igual eu conversei com o Francisco, essa área de tecnologia, informática, a gente vai precisar ali. Aí, ó. Então, ô Francisco, depois eu vou te mandar o... Ai, desculpa. Deu um delayzinho. Depois eu te mando, Francisco, o contato do Michel, você passa para Elias, tá bom? Show de bola. Ou então, Michel, você deixa no chat aqui, para quem quiser pegar. Deixa agora. Primeira parceria já feita aqui, pessoal. Essa é a ideia. Vamos lá, o próximo. Ei, boa noite. Boa noite. Meu nome é Caroline, eu sou veterinária, atuo desde que eu me formei na área de diagnóstico por imagem, que é ultrassom, raio-x, exames cardiológicos, e tenho uma clínica que chama PET Scan, que é exclusiva de imagem para animais. A gente está no mercado desde 2013, e aí há 3 anos, na Mata da Praia agora, e há 3 anos eu montei uma filial em Laranjeiras. E é isso, a gente trabalha atendendo os animaizinhos, mais especificamente nessa área de exames. Ai, muito legal. Inclusive, eu sou cliente da Carol, antes do programa. Por coincidência. Obrigado, Carol. Nada, imagina. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Cheguei agora que eu estava atendendo, aí agora mas a gente faz a parceria aqui. Então, eu sou Carlos Santos, nós criamos aqui na Morada de Camburi o Instituto Carlos Santos. Eu sou psicólogo, professor lá na FAESA, e o Instituto ele tem como finalidade, né, a formação continuada de profissionais da área de psicologia e atendimentos em psicoterapias, desde a criança até os adultos, cursos livres, cursos de especialização. Então, nós estamos aqui, trabalhos de grupos diversos na área da psicoterapia e na área da saúde. Estamos aqui à disposição de vocês. Legal que vocês fazem um trabalho também com o pessoal de RH, né? Assim, né? Melhorar a ambiência no trabalho, dos funcionários. Também, sim, né? Também. Muito bacana. Obrigada, viu, pela participação de vocês. E, por fim, temos só a Rai, da Delícias da Baiana. Você tá aí, Rai? Acho que seu áudio tá mutado. Eu acho que, de repente, o áudio dela não tá funcionando. Deu ruim no link dela lá. Não... Clica no microfoninho, Rai, que tá... Isso. Pronto, tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Raimunda. O meu sócio está aqui do meu lado, é Jackson. Mas o pessoal me conhece aqui como a Baiana.
que eu sou da Bahia, sou baiana mesmo. Nós estamos aqui no Espírito Santo há 15 anos trabalhando com uma marca, né, chamada Delícias da Baiana, onde a gente buscou produtos da Bahia e Minas, juntou e montou um grande negócio aqui na Grande Vitória. Nós estamos hoje com 32 pontos de venda. E o que é isso? O que seriam esses produtos? Linguiças recheadas com tudo que vocês imaginarem. Tudo em variedade de queijos, tanto mineiro como baiano. E as duas culinárias juntas, porque a gente vê uma deficiência. Aqui no Espírito Santo, é esse povo que domina, né? Ou é o mineiro ou é o baiano. É a maior parte hoje do povo aqui do Espírito Santo. Então, nós juntamos as duas culturas e estamos aí espalhando por esse estado aí. O povo está gostando, gente. Muito, é muita delícia. Ai, gente, eu tô doida para experimentar. Adoro esse tipo de coisa. Obrigada, Ai. Então, agora, gente, nós vamos começar efetivamente a nossa palestra, tá? Mas se vocês quiserem, podem deixar o contato da empresa de vocês no chat, para quem tiver interesse, um pegando o telefone do outro, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade. Mas vamos começar, então. Seguinte, gente, aproveitem que eu já falei do chat para vocês, escreve aí no chat o que você acha que é inovação, né? E eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque existe um certo tabu sobre inovação, né? Muitas pessoas acham que porque tá ligado à tecnologia, inovação é aplicativo, inovação é robótica. Minha empresa é muito pequena, né? Não é inovação, às vezes acho que não é para mim, porque precisa mudar alguma coisa na empresa de forma muito radical no sentido tecnológico. E nem sempre é isso, tá? Na verdade, normalmente não é isso. Inovação também está ligada à tecnologia, né? Principalmente no nosso caso aí na área de sistemas, né? A Rai até estava me falando, né? Nossa, precisava de um sistema novo e tal para ajudar na gestão. Às vezes é isso, mas para a maioria das vezes isso, do ponto de vista do Sebrae, não é bem assim. Inovação para a gente é fazer diferente, é pensar fora da caixa, é pensar soluções em que antes a gente fazia de um jeito e agora a gente passa a fazer diferente. E o nosso propósito dentro do Projeto Brasil Mais é inovar para aumentar a produtividade, ou seja, para a gente poder ou faturar mais ou gastar menos, que é como eu falei com vocês no primeiro encontro, né? Esse é o nosso objetivo, fazer que com vocês, no fim das contas, tenham mais dinheiro em caixa. E nada melhor do que isso, pensar em inovação. E por que a gente inova? Gente, o concorrente de vocês está martelando na mesma tecla, está batendo na mesma tecla. Eles não estão no programa e eles não estão pensando diferente, sabe? Então, se a gente começa a observar o mercado com outros olhos, começa a reparar alguns gargalos que a gente tem internamente e pensar soluções que até então nossos concorrentes não estão pensando, ou até mesmo o mercado como um todo, a chance da gente aumentar a nossa produtividade, de ter mais destaque, de ganhar mais dinheiro, ela é alta, tá? Então é por isso que o Sebrae ele leva tanto em consideração essa questão da inovação. Isso, gente. Okay. E como a Ana falou, quando a gente pensa em inovação, logo vem à mente tecnologia, né? Mas a gente tem que entender que, para a gente, quando a gente está lidando com micro e pequenas empresas, nem sempre a gente tem à nossa disposição tecnologias de ponta, dinheiro de sobra para investir em tecnologias. Então, a ideia que a gente trabalha de inovação, como a Ana falou, é a gente fazer diferente, mas não basta a gente fazer diferente, não basta a gente ter uma ideia boa, né, a gente ter uma invenção, se a gente não consegue passar isso para o nosso cliente e ser bem recebido por ele. A gente considera que para que seja uma inovação, aquela invenção, né, aquele jeito novo de fazer, ela precisa gerar para a gente um retorno financeiro, né, din-din no bolso mesmo. Não adianta nada você ter uma boa ideia se ela não é comprada pelo seu consumidor, pelo seu cliente final. Então, a gente tem algumas formas de inovar buscando fazer isso, só que de forma simples, barata e de alto impacto na sua empresa. É isso que a gente vai buscar trazer para vocês, é disso que a gente vai tratar aqui no Brasil Mais. Verdade. E aí, o que acontece? As soluções que a gente pensa aqui dentro,
a gente tenta privilegiar, na medida do possível, dependendo de cada caso, soluções gratuitas. E quando o Francisco fala cliente, não é só o nosso cliente externo, que é aquela pessoa que está pagando para a gente. A gente pode considerar cliente o nosso funcionário, quando a solução ela é interna na empresa, porque o funcionário ele é um cliente interno, né? Falando em termos teóricos, digamos assim, né? Mas, por exemplo, se vocês forem tratar de uma inovação dentro do programa para o mercado para fora, por exemplo, preciso mudar o layout da minha cozinha ou do meu consultório, preciso pensar num serviço ou num produto novo, a gente vai focar no cliente externo. Mas se a solução for algo que precisa ser mudado internamente, olha, preciso mapear processo, porque tudo sou eu dentro da empresa, eu não tenho 1 minuto de folga, se eu não estou na empresa nada anda, então vou precisar de um mapeamento de processo, então esse mapeamento ele tem que funcionar na prática para o nosso cliente interno, que seria no caso o funcionário. Tá? Então, tudo que vocês vão ver dentro do programa é muito prático nesse sentido. As soluções que a gente traz, elas precisam ser testadas antes para que não haja um custo, não haja um desgaste muito grande para a gente perceber mesmo se elas vão funcionar na prática ou não. E por que a gente resolve mudar? Não é só para acompanhar o mercado ou porque o concorrente não está fazendo. Primeiro que, como vocês todos passaram por uma pandemia aí, vocês viram que o mercado mudou muito o jeito de se comprar. As pessoas não consomem e não compram mais como antigamente. Antes, se vocês pegarem as propagandas, vamos supor, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, vocês vão ver que eles, por exemplo, vão anunciar um sabão em pó por causa da qualidade. Ah, você vai comprar minha geladeira porque ela tem qualidade, porque é uma boa geladeira. Hoje, você só falar que oferece qualidade não é um diferencial mais, isso é um pré-requisito básico. As pessoas querem se conectar com uma marca, elas querem sentir que aquilo ali é para elas, querem que tenha uma personalidade comunicando, não querem só ver uma propaganda e ir lá e comprar, sabe? Hoje a cabeça está diferente por conta das redes sociais e a pandemia fez isso se acelerar. As compras online, né, essa interação com que cada consumidor tem com a empresa, isso tudo mudou, gente. Então a gente precisa também se adaptar um pouco a isso. E também a tecnologia, ela tá aí, são celulares cada vez mais modernos, redes sociais que vão surgindo a cada dia, novos sistemas, novas formas de fazer. O consumidor ele também se sente mais empoderado, porque se ele não gostar, ele vai para a internet reclamar. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque isso é péssimo para a nossa empresa, né? E aí a gente tem que sempre melhorar, buscar a produtividade nesse ponto de vista, né? Agora que a pandemia veio, como é que a gente pode fazer diferente nesse pós-pandemia? Às vezes está assim, nesse abre, não abre, agora a gente está num período mais de folga, as pessoas estão mais, né, ávidas a comprarem, mas aí já tem uma doença nova, como é que a gente se comporta diante disso? E é isso que a gente vai tentar adaptar com cada um de vocês ao longo do projeto. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, né? O foco do nosso programa é inovação para aumentar a produtividade da empresa de vocês. Agora, quando a gente fala de produtividade, do que a gente está falando exatamente? Esse senhor com semblante simpático, ele se chama Paul Krugman, e ele foi prêmio Nobel de Economia em 2008. Ele fala assim para a gente que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país de elevar o padrão de vida da sua população, ela depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Francisco, não entendi nada que esse cara falou. Me ajuda. Vamos lá. A gente viveu no Brasil, pessoal, um período ali entre 2000 e 2013 de um grande crescimento econômico. A gente teve um período chamado de boom das commodities. O que são commodities? São aqueles produtos de baixo valor agregado que a gente utiliza principalmente para exportação. Por exemplo, soja, café, são produtos simples, são produtos que não são intensivos em tecnologia, que não demandam uma mão de obra muito grande, vamos dizer assim, para a produção deles. São produtos simples. A gente viveu um período favorecido pelas altas exportações desses produtos, o Brasil teve um crescimento econômico puxado pelo crescimento dessas commodities. Vamos lá. Passou 2013, esses produtos básicos, eles já se desvalorizaram. Então, o que aconteceu com o nosso crescimento econômico? Também caiu.
a gente pôde observar que um dos fatores que impulsionou aquele crescimento que a gente teve, principalmente o crescimento do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, foram as commodities, foi o crescimento das commodities. Mas tem um problema nisso. Quando a gente está tratando de produtividade, a gente precisa desse fator para sustentar um crescimento a longo prazo. Quando a gente analisa casos de países desenvolvidos, vamos dizer assim, países que têm maior capacidade de ser mais intensivos em uso de tecnologias, por exemplo, a gente vê que no longo prazo é a produtividade que faz crescer a economia desses países. Então a gente precisa estar sempre investindo na produtividade das nossas empresas. Isso em pequena escala. A gente está falando de micro e pequenas empresas, mas quando a gente leva isso para grande escala, para níveis macroeconômicos, isso é determinante para o crescimento sustentado de um país. Então, Francisco, agora, como que eu faço isso exatamente? O que eu utilizo para saber se eu sou mais ou menos produtivo, se a minha empresa é mais ou menos produtiva, né? O que é produtividade? A gente trabalha com a ideia de produtividade de forma muito simples. A gente tem, na economia, algumas formas de se medir produtividade, mas a forma que a gente utiliza aqui no Sebrae é a produtividade do trabalho, ou seja, o quanto que cada pessoa ocupada na empresa consegue agregar para você de din-din no bolso no final do mês. Vamos dar um exemplo bem simples. Se a sua empresa tem 10 funcionários e cada um de vocês consegue gerar no final do mês, em termos líquidos, R$1.000, na média, né, você teve ali 10 mil reais. Agora, se cada uma dessas pessoas passa a gerar, ao invés de R$1.000, R$2.000, você já teve 100% de aumento de produtividade. O seu faturamento já vai ali para, em vez de 10, 20 mil. Então, a ideia é que no longo prazo a gente consiga aumentar esse nível de produtividade por trabalhador. Francisco, como que a gente vai fazer isso? Eu vou botar o camarada para trabalhar 16 horas por dia, não 8? Não, muito pelo contrário. A gente vai buscar fazer com que o trabalho dele renda mais. Como que a gente vai fazer isso? Através da inovação, através desse tipo de inovação que a gente trata aqui, de forma simples, de forma barata e de alto impacto. A gente não quer dificultar a vida de vocês. Não adianta o Francisco, a Ana, chegar aqui e falar, olha, para você implementar a inovação na sua empresa, você vai precisar gastar rios de dinheiro com softwares de última geração, com produtos de ponta. Não, a gente sabe que isso está fora da realidade do empreendedor brasileiro. A gente está tratando de micro e pequenas empresas. Então, a gente quer buscar trazer para vocês ideias simples, mas que tenham grande relevância para o negócio de cada um de vocês. Por isso que a gente faz esse acompanhamento individualizado, para a gente poder entender o que faz sentido para a empresa de cada um de vocês, porque a gente não pode tratar da mesma forma. O que faz sentido para a empresa do Elias pode não fazer sentido para a empresa do Michel. Então, a gente precisa analisar caso a caso, entender quais são os gargalos das empresas de vocês, para a partir disso a gente propor ações inovadoras e assim a gente buscar aumentar a produtividade no contexto de cada um. Isso daí. E aí, gente, produtividade, como o Francisco falou, assim, resumidamente, é o quanto de riqueza cada um que trabalha com vocês, incluindo vocês mesmos, né, estão trazendo para a empresa, em reais, né? E a produtividade, ela nada mais é do que um indicador. Eu conversei com vocês sobre indicadores no Radar da Inovação, né? Então acredito que vocês já estão mais ou menos por dentro. Porém, gente, para a gente saber se a empresa de vocês está sendo mais eficiente ou menos, a gente precisa ter dados. Eu sei que dados às vezes assusta, né? Porque é difícil, às vezes, ter que levantar esses números, ter que se dedicar, é um trabalho a mais. E aí eu sempre brinco, né? Nossa, vem aquela menina doida do Sebrae me cobrar, eu medi um monte de coisa, eu já tô cheia de trabalho para fazer. Só que, gente, se a gente não sabe se a empresa tá indo bem ou indo mal, se a gente não mede, como é que a gente resolve um problema que às vezes nem aparece? Sabe? É como fazer um exame de sangue. Você chegou no médico, você fala, doutor, tô me sentindo meio fraco. O doutor não vai ter o que fazer. Ele vai te mandar fazer um exame de sangue, vai te mandar fazer um diagnóstico, né? A Carol é veterinária, mas ela pode falar muito bem sobre isso, porque ela faz exames, né? E sem um papel lá dizendo,
né? O número de plaquetas, número disso e daquilo, a gente não consegue saber se tem alguma doença. A mesma coisa aqui, na empresa. Se a empresa não tem os números para dizer se nosso faturamento está legal, né? Se o nosso custo está baixo ou alto, né? E o rendimento de cada pessoa, pelo menos a gente não consegue, de fato, agir no problema. Agir diretamente na fonte do problema e resolver, e assim fazer vocês ganharem mais dinheiro, que no fim das contas é o que a gente, enquanto Sebrae, quer para vocês, né? E aí, quais indicadores que são legais acompanhar? Eu gosto de falar um pouquinho disso, para que fique claro, assim, que tipos de indicadores são bacanas ter numa empresa, num contexto geral, só para fazer um alinhamento, tá? Então, ó, faturamento é um indicador que a maioria das empresas tem, né? Faturamento bruto, faturamento líquido, os custos, né? Que existem os custos fixos e os custos variáveis. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho melhor sobre esses dois ainda hoje. As vendas é um outro indicador, né? Número de vendas, número de orçamentos fechados, indicadores ligados à qualidade, isso é muito legal também ter, que poucas empresas implantam. Será que meu serviço deu certo? A cada 10 serviços que eu fiz, quantos foram bem sucedidos, assim, resolvi o problema de primeira? Né? A cada quantos, por exemplo, quantos queijos aí no caso da Rai eles estão, né, sendo vendidos efetivamente? Quantos estão estragando no estoque porque ficaram lá muito tempo e perdeu, rachou ou estragou? Então, esses indicadores de qualidade de produtos e serviços são muito importantes. O de satisfação do cliente. Eu sei que dói, tá? Não é fácil perguntar para o cliente, às vezes ouvir que o nosso serviço não está do jeito que ele queria. Porém, a gente só vai melhorar se a gente souber, principalmente dele, porque é para ele que a gente vende. Tudo que a gente faz é para o cliente, no fim das contas. Então, a gente precisa saber se ele está gostando ou não. Indicador de desperdício também é uma coisa muito boa. De estoque, para quem trabalha com serviço, indicador de desperdício de tempo. Tempo é um insumo muito importante, o tempo não volta, o tempo é caro. Então a gente precisa saber se o tempo está sendo bem gasto. E o nosso indicador de produtividade, que vamos nos aprofundar nele agora. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o indicador de produtividade, eu quero pegar o gancho do que a Ana falou, que é muito importante a gente sempre lembrar. Que vocês prestaram atenção no que ela falou, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber ter esses indicadores, mas para quê? Para conhecer o seu negócio, como ela falou. Agora, uma frase que eu queria que vocês guardassem no fundo do coração de vocês. A gente sempre fala, a gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir, né? Se você não tem como medir, a gente não tem como melhorar. É o exemplo do exame de sangue. Se você vai chegar lá no seu médico, você desconfia que alguma coisa não está caminhando muito bem. Antes de qualquer coisa, ele vai te passar um exame. Para ele fazer o quê? Para ele comparar expectativa com realidade. A gente só tem como ter parâmetros para analisar o nosso negócio quando a gente faz uma comparação, gente. Se a gente tem um cenário que a gente considera ideal, aquele cenário que a gente quer alcançar, mas a gente não tem uma forma de visualizar como que está hoje, a gente não vai ter como buscar um plano para chegar nesse cenário ideal. Então, essa é uma frase assim, muito importante para todo mundo guardar. A gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir. Daí a importância de ter indicadores, como o indicador de produtividade, que a gente vai tratar agora. Afinal de contas, né, o que seria de forma mais clara esse indicador de produtividade? Como a gente falou, a gente tratou ali em termos de valor financeiro, né? Quanto que cada pessoa consegue agregar para a sua empresa. Mas se a gente expandir um pouco essa ótica, né, de forma mais lúdica, produtividade, a gente tem aqui carros por trabalhador. Vamos usar o exemplo da Daniele, que ela trabalha com compressores. Quanto que cada técnico empregado na empresa consegue consertar? Quantos compressores cada um consegue consertar num dia? Ou então no período de meio-dia? Isso seria uma forma de você medir a produtividade da sua empresa. Vamos utilizar o exemplo da Rai e do Jackson. Quanto que vocês estão vendendo, vamos colocar, de queijos? Se vocês tratassem só de queijos, que você falou, eu adoro um queijo, já peguei, já ficou aqui na minha cabeça. Quantos queijos que vocês conseguem vender por dia, né? Por pessoa trabalhando? No caso, vamos supor que sejam só vocês dois.
Então, essa é uma forma da gente utilizar o indicador de produtividade. Mas, como a gente sabe que a gente tem negócios muito diferentes, não tem como eu comparar compressores com queijos, então a gente faz o quê? A gente utiliza em termos monetários, em termos de faturamento bruto. Aí a gente chega aqui no nosso indicador de produtividade do trabalho, que qual que é o cálculo que a gente utiliza? A gente utiliza o seu faturamento bruto, diminui dele os seus custos variáveis e divide pelo número de pessoas ocupadas na empresa. Francisco, eu não faço ideia de que é custo variável, meu amigo. O que você está falando? Custos variáveis são todos aqueles custos que variam de acordo com o seu nível de produção. Como assim, Francisco? A gente tem os custos fixos, por exemplo, aqueles custos que, via de regra, não mudam muito numa empresa, como, por exemplo, conta de água e de luz. Se você não tem, por exemplo, um salão de beleza ou uma indústria que utiliza ali muita água e muita energia no processo produtivo, vamos colocar que você tem o material de construção do Elias. O seu consumo ali de água e de luz vai ser mais ou menos constante ali mensalmente, não vai ter uma grande variação. Então, isso seria um custo fixo para ele. Já o custo variável seria o quanto... são vários fatores que entram no custo variável, depois a gente vai adentrar melhor nisso com vocês. Mas seriam aqueles custos que vão variar de acordo com o seu funcionamento. Se você trabalhou mais, se você produziu mais, vendeu mais, seu custo variável vai ser maior. Se você fez menos, vai ser menor. Faturamento bruto, acho que esse aí todo mundo é fácil para todo mundo, né? O quanto que você teve de receita total ali, né? E pessoas ocupadas, a gente vai detalhar direitinho quais são essas pessoas que a gente considera ocupadas na empresa. Aí só para lembrar, gente, no encontro 6 é que nós vamos pedir esses dados para vocês, como a gente falou, né, no encontro passado, que a gente vai pedir esses dados, mas a gente apresenta aqui para vocês desde agora, para que caso até lá tenha alguma dúvida de como calcula, porque o custo variável, principalmente, ele não é muito fácil de calcular, então a gente pode ajudar vocês no processo, tá? E aí, primeira coisa, faturamento bruto. Faturamento bruto é fácil, é tudo que entra. Tudo que eu vendi, tudo que entrou de positivo na minha empresa, ele é o meu faturamento bruto. Exceto se você vendeu alguma coisa, então, por exemplo, vamos supor que o Carlos, lá no instituto dele, resolveu vender algumas cadeiras do auditório que eu vi que ele tem, inclusive o espaço dele é muito bonito. Vamos supor, vou vender aqui essa mobília que eu tenho porque eu não preciso mais. Isso não entra, essa receita né, de dinheiro que ele arrecadou na venda de materiais, desse material fixo, não vai entrar na conta do faturamento bruto, tá? Ou então, por exemplo, eu tenho um dinheiro da empresa aplicado numa poupança, ou em alguma ação, ou em algum tipo de rendimento que me dá retorno. Isso também não entra nessa conta, tá? Por que não entra? Porque a gente precisa medir a eficiência da empresa. Então, os dados que vão entrar no cálculo da produtividade, eles estão diretamente ligados à minha produção, seja ela um serviço ou comércio ou industrial, no caso, né? Então, só vai entrar de faturamento tudo aquilo que entra conforme eu produzo, né? Essa receita que é fruto aí do meu serviço ou do meu comércio, ok? Vamos lá. Francisco, você tá mudo. Opa, desculpa, gente. Tudo bem. Quando a gente fala de custo variável, como a Ana falou e eu falei também, a gente está falando daqueles custos que vão variar de acordo com o seu nível de produção. Mas, como o nome já diz, eles são variáveis, mas eles também são variáveis para cada negócio. Por quê? Eu já falei, dependendo do tipo de negócio que você está trabalhando, o custo ele pode ser variável, pode ser fixo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Água e luz podem ser considerados custos variáveis para alguns negócios e fixos para outros. Por exemplo, o salão de beleza, água e luz são custos variáveis. Se você está atendendo mais pessoas, se você está lavando mais cabelos, se você está fazendo mais escova no cabelo da mulherada, isso vai ser um custo variável. Agora, se você tem um escritório de engenharia, água e luz, vai depender do seu nível de produção? Não, a não ser que você seja como eu e tome muito café, dependendo do período do dia, mas nem assim a gente vai considerar. Então, via de regra,
esses custos eles só vão ser variáveis dependendo do seu negócio. É por isso, mais uma vez, que a gente tem que fazer esse acompanhamento individualizado com cada um de vocês. A gente não tem como ter uma fórmula para cada um. E aí eu vou pedir para a Ana passar mais um slide. Aqui a gente tem o detalhamento, né, desses custos variáveis. Alguns exemplos. Por exemplo, pessoal, comissões sobre vendas. Se você vendeu mais, você vai pagar mais imposto sobre venda e mais comissões sobre venda. O seu funcionário vendeu mais, ele vai receber uma comissão maior. Você também vai pagar mais imposto, ICMS, PIS, COFINS, IPI. A gente sabe que a lista é extensa. Então, depende, né, varia de acordo com o seu nível de vendas. Custo dos produtos e serviços que você comprou para a produção. Se você adquiriu mais insumos, mais matérias-primas, a gente supõe que você vai ter uma transformação daquele insumo em produtos finais maior. Então, isso vai te gerar um custo maior para você adquirir, mas também vai te dar uma contrapartida maior na hora que você vender. Embalagens. Francisco, se você comprou mais embalagens, Oi. Só um minutinho. Só falando uma observação sobre o custo dos produtos ou serviços de matéria-prima, a gente leva em conta o custo sobre a mercadoria vendida. Então, quando a gente pedir o indicador para vocês, quando a gente for calcular junto, a gente vai perguntar, por exemplo, vamos usar o exemplo da Rai aqui de novo. Rai, quantos queijos você vendeu? Né? Aí a gente vai ter o faturamento dela. E qual foi o custo sobre essa mercadoria que você vendeu? Então, vamos supor que a Rai decidiu investir num estoque enorme porque ela vai guardar esse queijo para 1-2 meses. Vamos supor que ele tenha validade para isso, tudo certinho. Mas ela no mês que a gente mediu, ela não vendeu o estoque inteiro. Né? Então, a gente vai calcular o custo só sobre a mercadoria que ela vendeu. Tá? Só para ficar claro. Isso, obrigado, Ana. De nada. A gente tem que diferenciar aqui o que vai virar estoque, né? O que vai virar mercadoria efetivamente vendida naquele período. Às vezes a gente sabe que o empresário ele acaba fazendo um estoque, ele pega uma promoção de algum produto que tem muita rotatividade, ele acaba investindo um pouco mais em estoque naquele período, mas a gente vai considerar como custo das mercadorias vendidas aquilo que foi efetivamente vendido no período, assim como as embalagens, né, que são variáveis ali de acordo com o que você vai utilizar de vendas, você vai utilizar mais embalagens. Taxa de cartão de crédito, né, taxa de boleto, a gente sabe que as maquininhas ali vão variar as taxas de acordo com o valor da sua venda. Então, fretes e logísticas de entrega. Se você trabalha, por exemplo, com serviço de delivery, e você vendeu mais, você vai pagar mais gasolina, você vai ter um valor mais alto, um custo mais alto de frete. Então, esse também é um custo variável. Aqui, gente, são apenas alguns dos exemplos que a gente tem do que são esses custos variáveis. A gente também coloca quais são os custos fixos, né, via de regra, mas, novamente, é importante a gente reiterar. Cada um desses custos vai ser de acordo com o seu negócio. A gente tem essa tabela base aqui, mas isso a gente vai analisar com vocês cada caso em especial, tá joia? Ô, Francisco, essa tabela aí, nesse exemplo, ele está muito voltado para o comércio. Então, antes eu queria só falar um pouquinho sobre a parte de serviço, porque o serviço é diferente, né? O serviço não tem embalagem, né? Raramente você tem, né? Você também não tem custo sobre matéria-prima, porque você não produz nada, é tempo, é um serviço aplicado ali. Então, você não vai ter nada disso. O principal insumo, né, o custo variável principal de um serviço é mão de obra. Por exemplo, né, quanto mais cachorrinhos chega para Carol lá na clínica dela de exames, chega para fazer um raio-x, por exemplo, ou um ultrassom, mais ela tem que pagar o veterinário. Quanto mais consultas ela faz, maior é a mão de obra que ela gasta ali em reais, né, para pagar a pessoa. Né? O Michel, por exemplo, quando ele tem que ir na empresa lá, olhar as máquinas, verificar o cabeamento, verificar tudo que ele tem que fazer na empresa, ele vai gastar com gasolina, né? Porque ele vai ter que ir lá no cliente olhar, às vezes pegar uma máquina, nem sempre o cliente vai lá para olhar, vai ter que instalar, então ele vai ter que contar esse tempo gasto, né, com mão de obra indo lá, e o valor da gasolina nisso, que entra ali no frete e logística.
Então, é por isso que o Francisco fala que a gente analisa cada caso, porque nem sempre vão ter esses insumos. E se houvesse um salão de beleza aqui, alguns dos custos fixos, por exemplo, né, o salão de beleza é o mais fácil né, de interpretar nesse sentido, mas alguns dos custos seriam fixos, eles viram variáveis, né, como por exemplo a água e a luz. Então aqui embaixo nós temos os custos fixos, mas eles não entram na conta. Então o aluguel não entra, porque assim, quanto mais eu vendo, o meu aluguel vai vir de qualquer jeito. Se eu vender 0 queijos, vai vir o meu aluguel do mesmo jeito. Né? O condomínio, IPTU, salário dos funcionários. Salário você tem que pagar também de qualquer jeito, vendendo ou não vendendo. Né? Encargos, contabilidade, internet, manutenção, custo com propaganda, nada disso vai entrar no nosso cálculo. Tá? O que vai entrar é somente aquilo que varia conforme a produção de vocês, seja comércio ou seja serviço. Isso. E por que a gente fala isso, né? Muitas vezes o empresário vira para a gente e pergunta, mas o custo fixo não é importante? Não, ele é muito importante. Ele é tão importante quanto os custos variáveis. A gente precisa ter monitoramento sobre os dois. Mas como a gente está falando aqui de produtividade, de produção, a gente vai levar em conta aquilo que varia de acordo com a variação da produção. Então, é por isso que, para o nosso cálculo de produtividade do trabalho, não consideramos os custos fixos, mas a gente não considera só para esse indicador específico. No mais, a gente também precisa considerar os custos fixos. Quando a gente vai formar preço de uma mercadoria ou do nosso serviço, por exemplo, a gente também tem que considerar os custos fixos nessa precificação. Eu vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu comigo, não foi nem aqui no Sebrae, foi um amigo que eu estava ajudando, ele trabalha como freelancer de design gráfico. Ele estava cobrando um preço assim muito abaixo do mercado, e um belo dia ele falou comigo, caramba, Francisco, eu estou cobrando baratinho aqui, porque não estou gastando nada, né? É só meu tempo mesmo, o computador está aqui. Eu falei, olha, você está errado, o seu tempo, ele é um custo para você, ele é um custo talvez dos mais altos até, a gente sabe que tempo é dinheiro. A gente traz até um conceito aqui que é muito utilizado na economia, que é o conceito de custo de oportunidade, que é aquele custo que você tem por quando você abre mão de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa para fazer ou ter outra. Então, se você está utilizando o seu tempo ali para fazer um trabalho como design gráfico, você pode achar que está ali somente utilizando o seu computador e a sua energia. Mas não, você está utilizando o seu tempo, um tempo que você poderia estar empenhando em outra atividade e sendo remunerado da mesma forma. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Tempo, a gente também precisa precificar o nosso tempo, porque ele é um custo para a gente. Então, sempre é importante lembrar isso, principalmente do pessoal que trabalha com serviços, né? Quando a gente está tratando com produtos, né? Você compra e revende, fica mais concreto, fica mais palpável isso. Mas quando a gente está tratando de serviços, às vezes essa ideia não é tão ilustrativa para a gente. Mas sempre lembrando, tempo também é um recurso precioso para a gente. E, por fim, as pessoas ocupadas, eu acho que é a parte mais fácil do cálculo, né? Porém, não é qualquer pessoa que ela vai entrar na conta, né? Então, quem entra nessa conta de produtividade é quem realmente pode efetivamente produzir dentro da nossa empresa. Primeiro, né, vocês, que são os empresários, né, os proprietários e os seus sócios. Se tiver algum familiar que trabalha com vocês, às vezes um pai, uma tia, um sobrinho, está ajudando, mesmo que ele não seja fichado ou não tenha uma sociedade formalizada, ele vai entrar na conta de pessoas ocupadas. Né? Pessoas de férias, às vezes você tem um funcionário que ele não está ali, mas é porque ele saiu de férias, mas ele vai contar. Alguém que esteja de licença até 15 dias também entra na conta. E profissionais da lei do salão parceiro, que não é o caso de ninguém aqui, acho que não tem ninguém no salão de beleza no momento, mas esse sistema de parceria, né, que um cabeleireiro vai cortar o cabelo em vários estabelecimentos, ele entra como pessoa ocupada. O que não inclui estagiário e menor aprendiz, não entra na conta porque estagiário e menores aprendizes, eles não têm responsabilidade sobre a tarefa, tá? Eles estão ali para aprender, então eles não podem ter essa carga de responsabilidade sobre a produção.
Então, nunca vai contar. Pessoas terceirizadas, né, no sentido assim, que é o rapaz que vai dar manutenção em alguma máquina, no ar-condicionado, é a moça da faxina, né, a pessoa que faz a limpeza, ou alguma empresa que é terceirizada, mas ela não tem vínculo com você. Por exemplo, no caso do Carlos, que tem o instituto dele, ele tem vários psicólogos que eles são terceirizados, né, ali, que trabalham junto com eles, mas eles são autônomos, né? Eles entram numa conta, porque eles têm um vínculo com o instituto, sabe? Eles estão ali presentes, eles vão ali diariamente, eles têm um certo tipo de subordinação, porque precisa seguir algumas regras, mesmo que o horário seja flexível, a mesma coisa para Carol, na clínica dela, os veterinários, eles estão ali, eles precisam, né, por mais que tenha um ou outro, às vezes, que é autônomo, que vai prestar um serviço ali, né, mais de emergência, eles vão contar. Né? No caso, se for alguém que só vai vir fazer um serviço e ir embora, que não tenha vínculo, que não usa o nome da empresa, isso não conta, tá? E prestadores de serviço em geral também, que não tem essa subordinação, também não conta. Pessoas que estão com licença remunerada mais de 15 dias, como, por exemplo, licença maternidade, ou afastados pelo INSS, esses também não vão entrar na conta, porque eles não estão produzindo diretamente para a nossa empresa, ok? Então, que é importante, deixa eu só te complementar só um minutinho, Ana, porque sempre surge a dúvida do freelancer. Por isso que eu já peguei o gancho desse outro amigo meu que ele trabalha como freelancer. Francisco, freelancer vai entrar como pessoa ocupada? Depende. Depende da relação que você tem com esse freelancer. A gente utiliza aqui a palavrinha de subordinação. Como assim, Francisco? Vou dar um exemplo para tornar mais ilustrativo. Eu atendi uma empresa que ela trabalhava com buffet de festas. Então, os garçons que trabalhavam para ela eram sempre os mesmos. Ela pagava eles por atividade, né, por festa trabalhada, mas esses garçons, eles utilizavam o uniforme da empresa, eles obedeciam, né, em termos de hierarquia, à dona da empresa, então eles estavam ali sempre com ela, eles tinham uma subordinação a ela. Esses freelancers vão ser considerados como pessoas ocupadas. Eles estão ali com recorrência trabalhando para ela. Agora, aquele freelancer como o meu amigo, por exemplo, que eventualmente faz um serviço ali de produzir alguma arte para a empresa, para divulgação ou coisa assim, é um serviço eventual, mas ele não tem nenhum tipo de subordinação à empresa, esse freelancer não vai ser considerado como pessoa ocupada. Então, é muito importante a gente diferenciar aqui pelo quesito de subordinação e de frequência que esse profissional está trabalhando para a sua empresa. Tá joia? Gente, vocês têm alguma dúvida até agora? Ninguém perguntou nada. A gente também tá fala demais, né? Muito quieto. A gente fala demais, Francisco. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Pode deixar no chat também, qualquer coisa. Eu acho assim, algumas dúvidas que foram surgindo aqui, eu já fui pegando esses tópicos que vocês foram falando, já meio que aplicando aqui para o meu negócio, as coisas que eu já vi no meu cotidiano, as coisas que eu tenho vontade de aplicar, mas que realmente eu não consigo enxergar, não consigo medir, né? A questão do custo variável, realmente já anotei algumas coisas aqui que eu vou querer tirar essa dúvida no direct depois com a Ana. Não, com certeza. Entendeu? Então, assim, realmente, como é que eu faço, às vezes, para saber a minha hora técnica? A minha hora técnica? Porque para eu saber qual é o valor da minha hora técnica, a minha hora técnica vai ser um custo variável. Uhum. Se eu tiver um retrabalho no meu cliente, eu ter que ir, eu vou ter ali um custo variável do meu tempo. Sim. E isso impacta também, às vezes, na hora de eu elaborar uma proposta para um serviço que eu quero fazer. Então, acho que, assim, posso estar errado, mas acredito que uma coisa está linkada à outra, entendeu? Tá. Então, assim, depois quando a gente for dissertar isso tudo aqui, a gente for analisar para o meu caso aqui,
eu vou apresentar minhas anotações aqui para a gente poder tirar, porque eu acho que as dúvidas genéricas vocês já tiraram, mas as dúvidas que vão surgindo Específicas, né? na aplicação aqui para a gente diretamente é que eu vou querer entender melhor, entendeu? Custos como você colocou lá, como boletos, notas, quanto mais boleto eu fizer, mais serviço eu estou vendendo, Exato. mais nota fiscal está saindo, mais imposto eu vou pagar. É isso mesmo. Entendeu? É triste quando a gente percebe isso, Michel. É complicado. É triste. Eu já tive essa mesma pergunta de empresário algumas vezes, mas é isso mesmo, meu amigo. Então eu anotei isso aqui no meu papelzinho aqui. Eu tenho uma folha cheia de coisas aqui. Como identificar o meu custo variável, né? Então eu coloquei aqui o combustível. Eu tive um cliente que a gente montou a infraestrutura da rede dele, da loja dele, e é em Vitória. Eu tive que ir muitas vezes lá acompanhar. Exato. Aí se aplicou a questão das pessoas ocupadas, que foram terceirizados. Né? Eu coloquei uma equipe de uma empresa que eu terceirizo o trabalho deles, não são subordinados a mim, mas naquele caso eles executaram o meu projeto. Nesse 3 semanas ali, um mês que essa obra aconteceu e a gente estava implementando toda a infraestrutura de TI, eu tive que ir lá muitas vezes. Então, o meu custo variável variou para caramba, para cima. Então, eu tive mais gasto de tempo no engarrafamento, indo e voltando Vitória Vila Velha. Eu tive alimentação do pessoal de lá, né? Eu tive o meu tempo que eu tive que ir lá, né, a gerenciar, né, todo o andamento do trabalho. Então, assim, tive custos de compra de material extra que foram surgindo, que estavam fora do orçamento enviado para o cliente, né? Então, eu acho que a minha conta de custo fixo, ela realmente, custo variável, ela realmente é um pouco mais complexa do que eu imaginava. Às vezes a gente acha que é porque é serviço, não dá nada não, igual o Francisco falou, não é nada não, mas gente, e eu sentei com uma outra veterinária no ciclo passado para a gente fazer essa conta de quanto estava valendo uma consulta dela, quanto custa uma consulta dela, e ela deu um kick desse tamanho, porque ela percebeu que 80% do custo dela era a hora de trabalho, sabe? Sim. E é caro mesmo, ter esse tempo é caro. E, Michele, não é difícil de calcular, tá? A grosso modo, eu vou sentar com você e vou te explicar, mas a grosso modo, assim, só para ilustrar para todo mundo, você vai vir de trás para frente, você vai estipular, olha, o quanto eu gostaria de ganhar de salário, vamos botar assim, ou para um funcionário ou para você mesmo, no mês. Vamos supor, R$5.000, R$10.000 te satisfaria você como dono, sei lá, R$2.000 no caso de um técnico, alguém menor aí, de campos, vamos supor. Aí você vai dividindo isso por dias trabalhados no mês, depois você pega esse valor e divide por horas, e aí você vai ter a sua hora de trabalho. Grosso modo é isso, tá? Você vai dividindo, assim, pegando do mês até chegar na hora. Fracionando, né? Isso, e aí você vai ver, por exemplo, quantas horas você gasta para instalar um projeto completo. E aí você vai tendo custo para aquele projeto, para cada tipo de serviço. Para dar manutenção no computador, se for, sei lá, um reparo de placa, eu gasto quanto tempo? E aí esse tempo é medido muitas vezes no cronômetro mesmo. Você liga ali, você vai fazer o serviço só uma vez, tá? E quanto tempo eu gasto para fazer determinada coisa? E aí você vai multiplicando a hora. Legal. É desse jeito. No caso do Carlos, por exemplo, que a consulta dele e da Carol, que as consultas têm um tempo já padrão, por exemplo, consulta de um psicólogo é 50 minutos. Então fica mais fácil para medir. No seu caso, vai ter que pegar, se você quiser fazer isso a fundo, vai ter que pegar serviço a serviço. Tá? Tem interesse depois, assim, a gente conversa entender melhor. Como é que seriam... E também vai
ter uma consultoria do Sebrae, eles disponibilizam todo o ciclo, os consultores também para precificação, para ajudar no financeiro. Então o Sebrae disponibiliza, é só você escolher essa em específico. Michel, só para poder ilustrar ainda mais o que a Ana está falando. Eu gosto dos exemplos práticos, né? Porque a mania de economista gosta de tratar de número direto. Uma forma muito bacana, tem algumas formas, na verdade. Essa que a Ana falou é uma das formas que a gente tem de determinar o seu preço por hora. Tem alguns caminhos para a gente chegar nesse valor. Um que eu gosto muito de tratar é a sua meta de faturamento anual, né? Então, vamos supor, no ano a gente tem, em média, 2.000 horas de trabalho, considerando ali um ano inteiro de trabalho. Então, para determinar a sua taxa por hora, você precisa pegar aquele salário-alvo anual que você tem em mente e dividir por 2.000. Então, por exemplo, se você quer ter um faturamento anual, sei, de 50 mil, colocar um valor baixo aqui só para ficar ilustrativo, 50 mil anual, você vai ter que cobrar ali 50 mil dividido por 2.000, vai dar R$25 a hora de trabalho, para você conseguir chegar nesse valor anual. Essa é uma das formas também que a gente pode utilizar para estar mensurando quanto que vale a sua hora de trabalho. Sim. A gente tem alguns caminhos de fazer isso. Dependendo vários, do seu negócio, a gente vai buscar entender qual que faz mais sentido. Porque, por exemplo, se você é um freelancer, não faz sentido para você esse mesmo cálculo. Porque o freelancer não passa essas 2.000 horas úteis, vamos dizer assim, do ano, trabalhando efetivamente. Ele passa muitas delas procurando projetos. Então, isso vai variar de acordo com a sua atividade também. A gente tem que buscar uma forma que faça mais sentido, que seja mais aplicável para o seu negócio, para o seu ramo específico. Tranquilo? Sim. Isso aí. Então, gente, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer colocar alguma observação? Pessoal, agora é a hora, hein? Eu falo. Ana, Oi? Só sei que não é, desculpa, não é uma dúvida com relação ao conteúdo, mas é se a gente vai receber esse material depois. Podemos Se vocês falarem, mandar. desculpa que eu não ouvi. Podemos mandar sim. Eu mando assim que terminar. Tá bom, obrigada. Nada. eu só sei que a Ana vai ter muito trabalho, tá? Tem muito custo aí, né? Nossa, mãe. Tô assustada. Eu sei, às vezes Pessoal, a gente não descobre umas assustem. coisas, mas é melhor saber do que não saber. Sendo sincero. Já fiz as contas aqui da hora e nós estamos chocados, tá? E a hora de vocês, nossa, vocês são em 3 sócios. Aí que a hora é cara mesmo. Exatamente isso. Pessoal, mas agora não tem por que a gente assustar, não. É importante, como eu falei, para a gente Ah, vida conhecer. que segue, Francisco. Vida que segue. Exatamente, a gente tem que medir, né, para a gente poder tomar atitudes certas, né? Então a gente está no time agora de conhecer para melhorar daqui para frente. Então vamos para cima, vamos trabalhar junto, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bacana com cada um de vocês. Mais alguém? Pessoal, mais alguém fala com a gente? Acho que não, né, Francisco? Acho que a gente pode encerrar. Gente, o que acontece? A gente recebeu um comunicado do Sebrae que o nosso sistema, aproveitando que vocês aqui temos alguns empresários juntos, o nosso sistema ele vai sofrer uma migração. Então, nesse momento, eu pediria para vocês assinarem o termo de visita, igual vocês fizeram da primeira vez, só que a gente está sem sistema, porque eles estão migrando para uma nova versão. Então vai demorar um pouquinho essa migração, a gente vai trabalhar um pouco no offline, mas não é nada que vocês devam se preocupar, tá? Então não vai chegar um termo de visita por agora do sistema por conta disso, mas a gente vai continuar o programa normalmente e depois o Sebrae vai dar as instruções, né, Francisco, de como é que a gente vai proceder diante do novo sistema. Isso, nada que vai atrapalhar o funcionamento aqui, o andamento do nosso trabalho. A gente só vai perturbar vocês um pouquinho depois para lembrar de assinar o termo de visita. Exato, mas enfim. Então é isso, gente. Então chegamos ao fim. Agora, a partir de amanhã, nós iremos marcar o encontro 3. O encontro 3 é um encontro individual, tá? E é um encontro que eu dou preferencialmente aí aos meus presencial,
Tá, então eu vou marcar direitinho com vocês a data e o melhor horário para atender vocês. E o que a gente vai fazer no próximo encontro? Nós vamos começar a botar a mão na massa, vamos levantar todos os problemas que vocês têm hoje, vamos categorizar esses problemas e já começar a pensar numa solução para eles. Então esse que é o foco do terceiro encontro, é aquele mapeamento de problemas. Terceiro encontro é o mais legal, gente, é quando a gente começa a falar de problema. Fala que a hora legal daqui, até então, vocês estão tranquilos, mais conhecendo, agora a gente começa a colocar a mão na massa de verdade e ver qual que é o calo no sapato de cada um de vocês, para a gente tirar essas pedras daí. Esse é o Francisco. É o encontro que a gente, após, não consegue dormir, né? E é mesmo. É quase isso. É aquele encontro que no final a gente ouve assim, igual eu já ouvi muito. Nossa, Francisco, eu não gosto de conversar com você não, porque depois que eu converso com você, bate uma tristeza, a gente eu vou descobrindo um monte de coisa errada na minha empresa. Mas a gente está aqui para ajudar, tá, gente? É para melhorar. Exatamente. Se não fosse por isso, a gente nem estava aqui. Vocês não estariam aqui em plena quarta-feira, 8h30 da noite, ouvindo o Francisco e a Ana falar com vocês. Então, só por isso vocês já deram os 2 primeiros passos. A gente quer agradecer muito a presença de cada um de vocês. Lembrando, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, se alguém ficou com vergonha de falar aqui em público, não tem problema. Privado. Manda para a gente no WhatsApp, pode ligar. Eu brinco que até sinal de fumaça eu respondo. Sim. Eu tenho cliente lá de Cachoeiro, né, Daniele? Lá da minha terra também. Então chega sinal de fumaça aqui também, de todo lugar do estado, lá do Caparaó eu atendo também. A gente responde qualquer dúvida que chegar. Vocês podem falar com a gente, tá joia? Tá bom. Então, ainda bem que hoje não teve jogo do Flamengo, né? Foi ontem. Ainda bem. Ninguém perdeu o jogo, verdade. Senão não ia ter ninguém aqui com a gente. Meu Deus. Então, tá só para descontrair mesmo, tá, gente? Ok. Então, gente, obrigada. Qualquer coisa chama a gente no WhatsApp, ou pode dar uma ligadinha. E amanhã a gente marca o próximo encontro, tá bom? Obrigada então, a vocês. Obrigada, viu? Boa noite. Pessoal, obrigado. Boa noite. Obrigada. Grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite. Pronto, Francisco. Foi. Peraí, Olha. deixa eu parar de gravar. Peraí.